Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre tecnologia. Essa é a nossa aula 4, videoaula 4, trazendo a parte 2 do nosso material sobre infraestrutura de TI. Nessa segunda parte vamos falar sobre armazenamento e gerenciamento de informações. Sempre é bom reforçar para vocês a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que vai complementar o assunto que é aqui abordado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 4, parte 2, armazenamento e gerenciamento de informações. Sobre armazenamento de dados, uma das tecnologias mais importantes, mais difundidas no mundo todo é a tecnologia RAID, ou tecnologia RAID. RAID é acrônimo para Redundant Array of Independent Disks, ou conjunto redundante de discos independentes. Essa tecnologia possibilita aumentar de uma maneira bastante considerável o desempenho dos discos rígidos, bem como melhorar a segurança e confiabilidade dos dados que estão armazenados na rede. Esse arranjo RAID é um meio de se criar um subsistema de armazenamento que vai ser composto por diferentes discos individuais que tem a finalidade de ganhar uma maior segurança através da redundância dos dados e do desempenho. Vejam que RAID não é uma tecnologia voltada especificamente para atribuir segurança aos dados, mas sim a forma como esses dados vão ser armazenados nos permite ter uma maior garantia de recuperação em caso de falha dos sistemas. Nós temos dois tipos de RAID, aquele baseado em hardware e o RAID baseado em software. O RAID baseado em hardware é o tipo mais utilizado, independente do sistema operacional, porque esses enxergam o RAID como um único disco de grande capacidade. O RAID baseado em hardware utiliza controladoras proprietárias e o gerenciamento é feito sem necessidade de utilizar a capacidade do processador da máquina. A inicialização ocorre através da BIOS, da placa-mãe, e também oferece um tratamento de erros bem mais eficiente às unidades de disco. O RAID por hardware é uma maneira bastante eficiente para se implementar matrizes de discos rígidos e qualquer sistema operacional pode reconhecer essa matriz como se fosse uma unidade simples. Veja que na atualidade nós temos HDs, os hard drives, que são conhecidos como discos com dispositivos eletromecânicos, e nós temos os dispositivos a semicondutor, os SSDs. E é possível montar arranjo RAID com qualquer um desses tipos de hardware. Já o RAID baseado em software, ele é mais lento. Possui algumas dificuldades em termos de configuração e vai depender também do tipo de sistema operacional. O sistema operacional ele vai determinar o desempenho de todo o conjunto, porque vai estar relacionado ao processamento da máquina em que está utilizado. Isso significa que o chipset, o tipo de processador, memórias, vão interferir no funcionamento desse arranjo. Uma vantagem do RAID baseado em software é seu baixo custo, uma vez que ele não requer placas adicionais ou mesmo componentes adicionais on-board como parte dos seus requisitos. Ele precisa apenas que o sistema operacional tenha suporte. Sistemas operacionais comumente encontrados como Windows e Linux têm suporte para esse tipo de arranjo. Esse arranjo não é muito utilizado, apesar de um custo menor em relação ao custo baseado em hardware, justamente por causa das limitações e as dificuldades que o profissional da área de tecnologia da informação pode encontrar na sua configuração. Sobre os arranjos de disco RAID, nós temos alguns arranjos bastante especiais. Um arranjo básico, que é o disco básico, que é um disco comum, que é subdividido em partições primárias, que vão dar suporte ao boot, e primárias e estendidas. A partição estendida é subdividida em unidades lógicas, e um disco básico, ele não vai dar suporte ao RAID por software. Vejam que esse arranjo de disco básico, ele possui várias peculiaridades que devem ser observadas no momento da sua configuração. Nós temos o arranjo dinâmico, de disco dinâmico, que é uma exclusividade de sistemas baseados em Windows.
Somente esses sistemas operacionais conseguem reconhecer esse arranjo dinâmico. Um disco dinâmico é subdividido em volumes em vez de partições. Não há limitações quanto ao número de volumes que podem existir no disco dinâmico e eu posso criar diversas matrizes RAID por software. Comparativamente, o disco básico é usado para criar espaço segregado para organizar os dados num computador. Pode ser dividido em partições primárias ou partições primárias de uma partição ampliada, enquanto que o disco dinâmico é usado para criar volumes que abrangem vários discos. Não há limites para o número de volumes por disco. E é possível criar discos tolerantes a falhas e garantir a integridade dos dados no caso de falha de hardware. Mas vejam que eles estão limitados a sistemas operacionais baseados em Windows. Pode-se converter um disco de armazenamento básico em disco dinâmico a qualquer momento sem perda de dados. Os discos dinâmicos eles são associados aos grupos de discos. Esses grupos de discos ajudam na organização dos discos dinâmicos. Cada disco contido em um grupo de discos armazena réplicas dos mesmos dados de configuração. O sistema operacional inicializa o disco com uma identidade do grupo de disco e uma cópia da configuração do grupo de discos atual. Portanto, as partições existentes no disco básico tornam-se volumes. O processo inverso, ou seja, a reversão para disco básico, essa estrutura e os dados do disco não são mantidos. E é muito provável que seja necessário fazer o backup dos dados antes dessa reversão, prevenindo possíveis perdas. Os discos de volume simples são equivalentes à partição do disco básico. Todas as partições são convertidas para volume simples depois que o disco se torna dinâmico. Já o volume estendido, ou expanded, pode conter espaço em disco de até 32 discos rígidos. Os dados são gravados preenchendo espaço em disco do primeiro HD, depois do segundo e assim por diante. Por essa razão, não há grande melhoria em termos de performance. Já com volume distribuído, ou stripped, os dados são gravados em tiras, são strippers. E um volume stripped pode conter de 2 até 32 discos. E temos o volume espelhado, que é o volume stripped com paridade, que é uma implementação via software. Então, nós podemos ter volumes simples que contêm espaço de um único disco. Pode ser criado somente em discos dinâmicos. Ele possui menos restrições do que uma partição de disco básica. Utiliza sistema de arquivo do tipo NTFS, FAT ou FAT32 e pode ser ampliado se formado com NTFS. Temos aí o volume estendido com espaço livre combinado em um volume lógico em respeito ao volume estendido. Já o volume distribuído, ele apresenta dados gravados em todos os discos em unidade de 64 KB, transformando-se em um volume distribuído. Bom, vamos falar sobre os arranjos RAID mais encontrados no mercado. Nós temos o arranjo RAID básico, que é o RAID 0, onde 2 ou mais discos rígidos são agrupados. Os dados são gravados distribuindo-se a carga entre os discos, que fazem parte dessa matriz, geralmente em blocos de 32 kbits ou 64 kbits de dados. Não é um método muito seguro, já que se um participante dessa matriz falha, todos os dados vão ser perdidos. Ele é mais rápido, porque a leitura e a gravação são distribuídas. Temos o RAID 1, também chamado de RAID de espelhamento. Um dos discos serve de espelho para o outro. Tudo que é gravado em um dos discos é gravado no outro. A leitura dos dados passa a ser mais acelerada, já que temos 2 discos lendo o mesmo arquivo. É uma forma mais segura, mas também é mais cara, sendo que apenas 50% do espaço disponível é aproveitado, já que eu utilizo os mesmos dados gravados nos 2 elementos, nas 2 unidades de disco. O RAID 2. O RAID 2 adapta um mecanismo de detecção de falhas em discos rígidos para funcionar em memória, onde todos os discos da matriz são monitorados por esse mecanismo. Atualmente é um arranjo pouco usado,
porque praticamente todas as unidades de discos rígidos atuais já saem de fábrica com mecanismos de detecção de falhas já implementados no seu firmware. RAID 3. No RAID 3, os dados são divididos entre os arranjos de matriz, exceto um, que vai armazenar informações de paridade. Através da verificação dessa informação de paridade, é possível assegurar a integridade dos dados, principalmente em caso de falha, onde é necessária a recuperação dessa informação. RAID 4. No RAID 4, nós temos a divisão dos dados entre os discos. Um é exclusivo para paridade. Basicamente, a diferença entre o RAID 4 e o RAID 3 é que, em caso de falha de um dos discos, os dados podem ser reconstruídos em tempo real através da utilização dessa paridade que é calculada a partir dos outros discos, sendo que cada um pode ser acessado de forma independente. Então, nós temos um nível de segurança melhor e um tipo de acesso mais rápido. Temos o RAID 5. O RAID 5 ele apresenta a melhor relação custo, performance e segurança, mas há necessidade de no mínimo 3 unidades de disco. As informações de paridade são gravadas em cada disco, de tal forma que se um dos integrantes dessa matriz falha, as informações que estão contidas podem ser reconstruídas numa unidade de reposição. A performance de leitura é melhor entre os arranjos, pois as informações estão distribuídas entre 3 ou mais discos. O RAID 6 ele é semelhante ao RAID 5, mas com a proteção de segurança adicional, que é dada por um bloco de paridade extra, usando o dobro de bits de paridade e garantindo a integridade dos dados. Portanto, há também uma necessidade de discos maiores para fazer o armazenamento dessa informação extra. Temos aí o RAID 10, ou RAID 1+0 ou 0+1. O RAID 1+0 ele é uma combinação híbrida dos discos espelhados RAID 1 com a segmentação de dados que nós conseguimos no RAID 0. Os dados são divididos entre os discos para melhorar o rendimento, mas também utilizam outros discos para duplicar as informações. É um arranjo bem mais caro. O RAID 5+0 ou RAID 50 também é um arranjo híbrido que usa técnicas de RAID com paridade, o RAID 5, em conjunto com a segmentação de dados do RAID 0. O RAID 5+0 é essencialmente um arranjo com informações segmentadas através de 2 ou mais arranjos. Como em outros arranjos RAID, com paridade, a reconstrução de um disco em falha gera impacto no desempenho do programa. Vejam que são necessários bem mais discos e há uma complexidade maior na lógica de funcionamento. Portanto, apresenta também um custo mais elevado. Temos aí o arranjo RAID 6+0 ou 60, onde uma matriz RAID 6+0 combina verticalmente stripping de nível de RAID 0 com a paridade dupla de RAID 6, que vai utilizar uma matriz de RAID 0 distribuída por RAID 6. Vejam também que é uma dupla paridade mais stripping, que vão compor esse arranjo RAID também de um custo mais elevado. Temos aí o RAID 100, que é o RAID 1+0+0 ou RAID 10+0. Ele é implementado utilizando uma combinação de software e hardware, onde implementa-se o RAID 0 via software e o RAID 10 via hardware. É um dos arranjos mais eficientes, porém um dos mais caros também. Em resumo, pegando aí os principais arranjos RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10, ou 1+0, nós temos aí as diferentes fórmulas para calcular o número de HDs necessários e a capacidade de HD para cada tipo de arranjo. Veja que é apenas uma tabela ilustrativa. As tecnologias de unidade de disco, unidade de memória, eles evoluem, com o tempo. Nós temos aí os SSDs, portanto, é imprescindível conhecer bem o hardware que estaremos utilizando para que a implementação do arranjo RAID funcione de maneira adequada e atenda às necessidades de performance e segurança, além do gerenciamento necessário para os dados que estão no sistema computacional.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que foi apresentado. Reforço aí mais uma vez a necessidade de verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi apresentado aqui. Agradeço a atenção de vocês, peço like aí para o nosso canal, se inscrever no nosso canal, que vai ajudar bastante. E aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!